Hoje estamos no município de São Jorge, cuja paróquia tem esse mesmo nome, e neste mês comemora o dia do seu santo padroeiro. Fundada em 6 de janeiro de 1947, a paróquia é composta por essa bela igreja matriz, além de outras 10 capelas nas diversas comunidades aqui do município. E no próximo ano comemora seu 75º aniversário. Destas 10 capelas, 10 comunidades, 4 já existiam antes mesmo de 1947, a data da fundação da Igreja Matriz. E 2 ainda constam com as suas arquiteturas originais. Hoje nós estaremos te mostrando um pouco mais sobre a comunidade de São Marcos. A história que eu fui pesquisar e que eu já recebi de uma senhora, Eulívia Conte, que ela me deu uma parte da pesquisa, foi que no dia 25/4 de 1934 foi realizada a primeira missa aqui em São Marcos, que era uma igrejinha que a gente tinha mais antiga, né? Uma igrejinha menor que ela também serviu como escola para as crianças daqui, os primeiros moradores. E o nome daqui de São Marcos era Novo Belo Horizonte, porque daí tem uma boa visão da paisagem aqui. Quando eles rezavam as missas, os padres, daí o primeiro nome foi esse. E o Eugênio Castelli, que foi meu bisavô, ele foi o primeiro morador da comunidade e também o procurador, que daí quando as pessoas queriam vir morar para cá, era ele que entregava os terrenos e fazia os valores, tudo assim, porque como era campo, então tinha um fazendeiro que ele era dono de tudo, e daí ele colocou ele como procurador para vender os pedaços de terra. Em 25/4 de 1941 foi benta então a capela reconstruída de São Marcos, que antes também servia como escola, que consta no livro tombo lá na paróquia de São Jorge, e pelo Dom José Barea, que era o bispo naquela época. Ele visitou todas as comunidades da futura paróquia de São Jorge e em 28 de outubro de 1947, então, iniciou-se o recenseamento paroquial, que era contada as famílias que moravam na comunidade e a quantidade, eles diziam, de almas. Então, naquela época, naquele ano, tinha 70 lares, 79 famílias e 446 almas, como eles falam. E o terreno aqui, então, foi doado da igreja e a imagem de São Marcos pelo Guerino Perusso, que ele era muito devoto ao santo e por ele ser um santo, assim, evangelista, que contava muito a história de Jesus Cristo. Foi por isso que ele doou a imagem e que passou a ser chamado, então, de São Marcos. É uma comunidade bem devota. Nós temos a festa dia 25, nosso padroeiro é 25 de abril, e temos uma festa dele, que é realizada todo ano, próximo a essa data. Acredito que, se não fosse o problema da pandemia, nós estaríamos realizando no dia de ontem, dia 25 de abril. E é mais uma festa no mês de outubro, que é sobre Nossa Senhora. É feito todo mês em missa. Temos uma celebração também semanal, que é a celebração da palavra, todos os sábados, né? Estamos voltando a fazer isso também. E como assim a comunidade ela tem um histórico, né? Ela começou no dia 25 de abril, depois ela teve a segunda bênção dessa igreja que nós estamos agora, bem no dia 25 de abril, que é o dia do São Marcos, dia 25 de abril. Essa devoção, essa fé, ela é muito mais forte nas pessoas mais um pouco de idade, mas ela é bem... Eu acredito que o pessoal sente falta quando não tem. Quando não tem as celebrações que a gente ficou sem, o pessoal sentiu falta. O pessoal busca, através da igreja, através do padre, das celebrações, a fé, né? A parte espiritual é muito buscada aqui dentro da igreja. Olha, vinha o padre Félix do Paraí. Vinha uma vez por mês rezar uma missa. Vinha de a cavalo,
ia pousar lá no falecido Tony Felipe. Depois vinha, como hoje, de manhã, depois de manhã rezava a missa, depois de tarde ia para casa. Era diferente, porque então tinha que ter o sacristão que acompanhava a missa. Não é que nem agora que todo mundo... Naquele tempo tinha que ser um sacristão que respondia à missa com o padre. Eu sim, sempre, sempre. Eu sempre ia na missa quando podia. E quantas vezes depois veio o padre São Jorge, ia de a pé na missa. Quantas vezes que foi de a pé. Ah, é que meu pai ia de a cavalo, porque tinha só um cavalo. Então ele ia de a cavalo, eu tinha mais companhia lá perto, vizinho. Ia com outra guria junto, mas ia de a pé. Quantas vezes que foi de a pé? Faz 81 anos que eu moro aqui em São Marcos. Fui na escola aqui, ali atrás tem uma escolinha ali. Depois dali foi desmanchado, foi feita uma escola aqui embaixo, aqui. Problema de escola, de educação, né? E depois, antes foi feito, tinha ser manchado aquela igreja velha lá, e fizemos a nova aqui, que foi... Eu tinha 10 anos. Menos um pouco de 10 anos, quando fizemos essa igreja aqui. Todo mundo colaborou. Quem deu as madeiras, os barotes e tudo, foi o Albino Boldan. Morava ali em cima, tal de Albino Boldan, que deu os pinheiros para fazer. E todo mundo colaborou depois, os mais antigos, para fazer a igreja. Foi feita a igreja aqui. Eu fui sacristão, Padre Félio, eu fui sacristão. Nós reunia 7, 8 cada 60 dias, 7, 8 crianças, porque nascia mais gente naquela época. E depois nós fazíamos batizado só. Então era 12, 10, 12, nós batizava aqui. Eu era sacristão, ajudava o padre a batizar. Dava sal, ele dava o sal e derramava água na cabeça e fazia batizado aqui. Cada 60 dias, mais ou menos. 40, conforme que ele reunia. Porque ele vinha uma vez cada 30 dias, mas muito difícil, porque ele vinha a cavalo. Nós pertencíamos ao Paraí, nós pertencíamos à paróquia de Paraí. E aquela Belo Horizonte, depois passou para São Marcos, né? Mas nós pertencíamos à paróquia do Paraí. E ele vinha e ia dormir lá no Tony Felipe, que é um morador ali, morava ali. Ele ia lá, posava lá, e no outro dia vinha, rezava a missa, a cavalo de uma mula, vinha a cavalo de mula e ia embora. E naquela época, então, o padre, ele virava para lá, praticamente de bunda, entende? Assim, virado aqui. E daí, quando que era na hora da missa, ia levantar, aí batia o sininho, e fazia as rezas, de acordo, tudo, o padre virado para lá. E depois, mais tarde, que virou a frente para cá, que fica melhor, eu acho, mais melhor, né? Mas era virado. E a devoção existia, rezava, o terço mais, a missa, naquela época, a missa, o padre falava em convidava, era quase uma coisa quase mais obrigatória do que hoje. Hoje está meio frouxo, né? Eu acho a religião mais fraca, né? E naquele tempo lá eles queriam que fosse na missa. Se reunia 10, 12 animais e ia a cavalo a pé. Mas era quase uma obrigação. E nós fazíamos até na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, falavam primeira sexta-feira do mês, e nós fazia. E era uma devoção que fazia, que disse que quem faz a primeira sexta-feira do mês 9 vezes, não morre sem se confessar. E mais ou menos assim, era uma devoção também, uma coisa, mas era mais origem, mais obrigatório, a missa. Hoje, meio mole, vai quem quer, um pouco de... e com mais recursos, porque naquele tempo nós ia a cavalo, a pé. E aqui quando vinha aqui, então vinha tudo, a sociedade, imagina, né? Era na volta do mês, ou cada mais de mês, 60 dias, que tinha missa aqui. Depois, mais tarde, então, veio outro, o padre Guilherme, daí o padre Guilherme morava ali, passou para a paróquia São Jorge, né? Aí não foi mais perto, mais fácil, né? Primeiro era difícil.
A arquitetura colonial italiana é marcada pelo uso da madeira, que era muito abundante naquela época da imigração. E a nossa igreja ela é caracterizada como sendo da terceira fase da arquitetura colonial italiana, por já fazer uso da madeira serrada, uso de pregos, também o vidro e arcos nas aberturas, a telha galvanizada também e alguns entalhes na porta e alguns elementos. Na parte interna, há detalhes em pintura que se mantêm originais. Já foram feitos alguns restauros na igreja, mas essas pinturas foram mantidas originais. Antigamente havia um campanário num outro estilo que acabou sendo desmanchado e hoje temos um outro modelo um pouco mais simples, mas também nesse estilo da colonização italiana, que é uma estrutura simples de madeira que sustenta o sino. As igrejas nas comunidades, elas sempre foram um ponto de encontro da comunidade, das pessoas, e elas se mantêm com esse intuito até hoje. Sempre foi um ponto de encontro, de aglomeração das pessoas, e era nas capelas, nas igrejas, onde estavam os principais ornamentos, as principais riquezas da comunidade. Na parte interna também da igreja, da capela, todo o forro é em arco e caracterizando também esse estilo. Sobre a entrada tem o coro, que também é uma das características da arquitetura colonial.